Olá, tudo bem com você? Escolher a Profissão está no ar, aqui pela AltV, pela internet, para todo o Brasil, para falar hoje sobre orientação profissional. Eu vou conversar com a Maria Estela Sampaio Leite, ela é autora deste livro aqui, ó, daqui a pouco ela vai comentar para a gente o que tem nesse livro, especificamente para orientação profissional. Tudo bem, Estela? Obrigado pela presença. Tudo bem, Jeremias? Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, essa oportunidade de dividir com vocês o que é essa grande questão de escolha profissional tão difícil para todo mundo, porque diz respeito ao trabalho, né? Trabalho é uma dimensão tão importante para o ser humano. Estela, a minha primeira pergunta é o seguinte: qual é a idade que é correta para começar a orientação profissional ou vocacional? A nossa grade curricular força os jovens a escolherem no ensino médio. Quando eles chegam lá no primeiro, segundo, terceiro colegial, começa a ficar com medo, porque se quiserem continuar com a formação profissional, eles vão ter que decidir qual a faculdade seguir, e isso com vistas ao exercício profissional futuro. Mas alguns jovens, já no final do ensino fundamental, escolhem fazer um curso técnico, e tem cursos técnicos muito bons e que oferecem tanto retorno econômico quanto um curso universitário que está no lugar de um ensino médio. Então são chamados cursos técnicos, são as ETECs, Senai, esses vários cursos técnicos. O jovem se inscreve já para o primeiro colegial. Então ele tem que fazer essa escolha um pouco mais cedo, já no final do ensino fundamental ele tem que tomar uma posição com relação ao futuro, se ele quer fazer um curso técnico ou se ele quer fazer uma graduação, que é a faculdade, ou um curso tecnológico, que é um curso um pouco mais curto, mas está no lugar da faculdade. Agora, Estela, me diz uma coisa, você é psicóloga, psicanalista, né? Dizem que quando você está na tenra idade, você é menos influenciado pelo mundo ao seu redor, inclusive pelos pais, e você tem uma pureza maior. Nesse momento, eu não sei se com 5 anos, com 4, com 6 anos, os pais já não têm que dar uma olhada nessa criança e observar se ela está tocando um instrumento musical, se ela está tentando desenhar alguma coisa, se ela tem uma habilidade manual, ou se ela começa um amor pelas letras. Não é o momento também de começar a observar isso? Aos 5, 6 anos, a criança está encantada para conhecer tudo, para conhecer o mundo. É importante que a criança entre em contato com todos esses universos de conhecimento, de arte, todo o campo da arte, artes plásticas, a música, a dança. Mas não há propriamente uma inclinação numa idade tão precoce. É importante que os pais ofereçam possibilidade para a criança entrar em contato com tudo, e que ela até, algumas delas vão seguir uma preferência maior por música, ou vão seguir uma preferência maior pelo esporte, ou por uma curiosidade científica grande. Mas aos 5, 6, 7 anos, a criança tem que explorar, e é uma fase de grande curiosidade. E o professor? Ele pode ajudar? Porque se numa fase muito infantil da criança, ela ainda não está preparada, como a senhora disse, o professor pode ir olhando para isso, embora a gente saiba que nas escolas públicas tem muitos alunos, né, daí fica até difícil você fazer com que o professor observe individualmente, né? Mas e esse professor, em contato com o pai de aluno, pode dar uma dica? Pode, ele pode perceber crianças que têm uma facilidade ou uma curiosidade maior pelo desenho, ou uma criança que tem uma rapidez de cálculo matemático muito grande. Os professores têm condições de ver isso
e eles podem sim oferecer desafios cada vez maiores para uma criança ou outra. Mas uma prática importante, e que a gente não precisa entender como um caminho para a profissão, mas de certa maneira é o pano de fundo da escolha profissional, é, por exemplo, a criança começar a fazer uma pesquisa em casa de qual é a profissão dos seus pais, como é que eles chegaram até essa profissão, inicialmente só para conhecer. E já pensou que bacana quando tem um inventário dentro da classe toda? Um pai é comerciante, o outro pai é um técnico mecânico, outra mãe é uma vendedora de produtos, a outra é uma pessoa que vem da agricultura, que planta. Essa exploração do universo próximo da criança já é o começo, o germe do contato que essa criança tem com as profissões, com o mundo do trabalho. Mesmo os professores podem sair com as crianças para conhecer o entorno da escola, quais são os comércios que tem em volta da escola, quem são as pessoas mais influentes dentro no entorno da escola. Esse mapeamento, essa geografia, também ajuda a criança a entender aonde ela está. Agora, Estela, a criança, ela se espelha no pai. Então, se o pai, não importa se ele usa um tênis ou se ele usa uma botina, se ele usa uma botina, a criança quer usar uma botina. Não tem esse perigo da criança também falar, não, eu quero ser igual ao meu pai? A gente ouve todo momento ali, né? Não importa o que o pai faça, a criança, naquele momento, ela quer ser. Como é que se dosa isso para ampliar o leque de visão, de oportunidades, de profissões, de habilidades? Uhum. Essa é uma pergunta muito bacana, porque no momento da escolha profissional existem influências, sim. Existem influências da família, influência da cultura, influência das escolas e dos amigos, e é esse conjunto de influências que vai fazer uma pessoa seguir numa ou noutra direção. E tem também alguns interesses que são muito próprios dessa pessoa, que não vieram de fora. Mas veja só, uma influência não necessariamente conduz para a profissão do pai. A criança pode sofrer influência do raciocínio lógico desse pai, do jeito como esse pai lida com a matemática, mas ele pode assimilar essa influência do pai, mas com essa influência ele tem um leque de possibilidades de profissão muito grande. Vamos dizer, o pai lida muito bem com dinheiro e é um comerciante. O filho assimilou essa facilidade com o dinheiro, esse interesse pelo dinheiro, e querer ser um economista, querer ser um contador. Entendi. Agora, para finalizar, então, essa parte da orientação dentro de casa e quando começa, tem alguma outra dica para os pais, para a mãe, para o pai, hoje também responsável que as crianças ou moram com o tio, ou moram com os avós, né? Qual é a orientação que a senhora pode dar além para os pais neste caminho? Até porque a gente vê hoje que crianças com 5, 6, 7, sei lá, 8 anos já fazem curso de inglês, fazem depois computação, né? Tem criança aí com 7, 8, 9 anos que está na escola aprendendo a programar. É muito cedo para começar com tantos cursos, né? Ou não? Para não ter uma criança estressada logo de cara, né? Então, mas por que os pais arrumam tantas atividades para as crianças? Também é por conta de hoje os pais estão trabalhando, muitas vezes não tem os avós que possam ajudar. Eles acabam arrumando uma infinidade de atividades para a criança para ocupá-la. E de certa maneira poder eles fazerem as outras coisas que têm que fazer. Uhum. Uma das orientações que eu acho que seria bem
importante para os pais é que eles não fiquem aflitos com o futuro profissional dos seus filhos. E nem muitas vezes eu ouço os pais, eu atendo na colmeia jovens que vêm com 16, 17, 18 anos, e sempre a fala inicial é o que eu faço, como é que eu vou escolher nessa idade, uma profissão para o resto da minha vida. Na verdade, as profissões não são para o resto da vida, isso é uma ilusão, é um mito. O que nós temos que ver é como é que o jovem começa a vida profissional dele, porque ao longo da vida profissional ele vai fazer várias escolhas. Existe essa primeira escolha, que é qual é a graduação que eu vou fazer, ou qual é o curso técnico, porque ao término disso a vida profissional se abre e muitas oportunidades de exercício profissional essa pessoa vai ter. E possivelmente ela vai ter que estudar uma outra coisa, ou seja, ela tem um diploma universitário, o leque se abre, ela entra numa dessas vertentes e vai ter que se aprofundar em outra coisa, vamos dizer assim, se ela faz relações públicas, ela tem possibilidade de trabalhar com eventos, ela com pesquisa, mas para ela poder fazer bons relatórios da pesquisa, ela precisa estudar um pouco de psicologia, um pouco de gramática, fazer bons relatórios. Não é que ela vai fazer um curso de psicologia, mas ela vai ter que estudar um pouco mais a respeito de psicologia para conseguir entender dentro de uma pesquisa o que o consumidor diz que seria algo convincente para ele. Usando um exemplo só de relações públicas. Hoje o tema é orientação profissional com Maria Estela Sampaio Leite, psicanalista e orientadora profissional. Estela, biológicas, exatas, humanas, são 3 grandes áreas, pelo menos eram no passado, hoje se inclui até algumas outras, né? É um bom começo para escolher a profissão ou não? É boa essa sua pergunta, sim, é um bom começo. Mas vamos lá, vamos pensar. Tem uma diferença que é importante estabelecer, que é um interesse e uma facilidade. Quando um jovem tem um interesse, quer dizer que ele vai estar mais disposto, motivado para estudar aquele assunto. Quando ele tem uma habilidade, é quase que um dom que ele tem, é quase que uma habilidade para essa determinada disciplina. A gente tem que estar muito atento aos interesses dessa pessoa. A própria pessoa, o próprio jovem, precisa ter muito refletido quais são os interesses dele. Então, dentre as disciplinas da escola, no ensino médio, é bacana que ele faça um levantamento de quais são as coisas que eu tenho facilidade e quais são as coisas que eu tenho interesse. E prestar mais atenção nas coisas que ele tem interesse. Essa divisão exatas, humanas e biológicas, ela facilita bastante a organização da escola, a organização pedagógica, mas não necessariamente estão dentro dessas 3 áreas o conjunto das possibilidades de graduação que esse jovem tem pela frente. Então, tem áreas que não estão propriamente dentro das exatas, nem áreas que estão exclusivamente dentro das humanas. Você vê psicologia. A psicologia tem um pé, vamos dizer assim, dentro de biológica e um pé dentro de humanas. A administração de empresas tem um pé dentro de humanas, um pé dentro de exatas, mas tem muito que está fora disso, que é toda a parte de comércio, de organização, esse campo administrativo. As escolas não têm dentro das suas disciplinas algo que vai
nessa linha da administração. Toda a parte artística também não está dentro de nenhum desses campos que a escola oferece no seu currículo básico. Mesmo a questão dos esportes, algumas escolas sim têm esporte dentro do seu currículo, o que é bárbaro. Mas algumas escolas nem têm esporte ou nem têm arte dentro do seu currículo. E muitas profissões dizem respeito a esporte, arte. Pois é. O tema hoje é orientação profissional, conversando com Maria Estela Sampaio Leite, que é psicanalista, orientadora profissional. Estela, como são as profissões hoje, o olhar que a gente tem e para o passado, eu quero dizer, em relação à evolução, se diz que nós, no futuro, vamos trabalhar mais por projetos e haverá mais empreendedores e a internet, os meios de comunicação estão conectando mais as pessoas. Hoje a gente tem grupo que as pessoas se conversam pela internet, agendam uma reunião em tal lugar e definem alguns projetos. Você acha que este é um aspecto que tem que ser considerado ou vai levar muito tempo para que as profissões, como são hoje tradicionalmente, se alterem? Não sei se eu fui claro, mas assim, por exemplo, você tem as profissões clássicas, direito, jornalismo, você tem engenharia, mas se diz que hoje o jovem tem que ter muitas habilidades, porque ele vai, de repente, se envolver em projetos que vai ter que ter noção de comunicação, jurídica, de engenharia. Como é que você vê esse futuro e a preparação para esse futuro? É importante isso que você está falando. De fato, hoje em dia, as profissões clássicas não são garantia de nada. Uma pessoa que faz engenharia, que faz direito, que faz medicina, não é garantia de que essa pessoa vai ter um futuro mais certo, com maiores oportunidades no mercado. Além do que, existem muitas profissões novas, existem muitas... você pega esse campo de tecnologia, de informática, abriu-se um leque enorme de possibilidades de trabalho. Quando você fala dessa questão de projetos, você tem razão. O trabalhar em projetos significa que essa pessoa, por mais que ela venha de uma determinada área, ela vai ter que estudar a respeito de áreas que pedem nesse projeto que ele vai ter que executar. Mas, uma coisa que eu falo muito para os jovens se ele escolher, se ele tiver certeza daquilo que ele escolheu, ele vai fazer essa profissão e mesmo que ele entre em projetos, ele vai se engajar em projetos que dizem respeito a isso que ele tem que ele tem uma formação. Vamos supor, uma pessoa que goste muito de biologia. Se ele escolher a biologia, ele precisa fazer muito bem feito a biologia. E, tendo esse conhecimento em mãos, ele, diante do universo de projetos que tem diante dele, ele vai fazer as conexões com aquela formação que ele teve, que é a biologia. Mesmo que para um observador de fora, isso pareça que não tem nada a ver. Sim, não, mas... fez biologia, está trabalhando com sustentabilidade, mas qual a ligação que tem? Se ele fez um curso muito bem feito e muito integrado com a pessoa dele, na hora que ele escolhe fazer sustentabilidade, ele viu ali parte das coisas que ele estudou. Claro que na hora que ele vai para a sustentabilidade, ele vai ter que se aprimorar em coisas ou estudar coisas que ele não viu no curso de biologia dele, mas ele viu lá na sustentabilidade coisas que ele aprendeu. Isso por quê? Porque ele fez um curso muito bem feito. Então, a gente tem que fazer, do ponto de vista do jovem, ele tem que dar um passo atrás e ver qual é o curso que eu vou fazer com grande motivação, com grande empenho,
Porque ele vestindo a camisa dessa profissão, lá na frente ele entra nos projetos e vê aonde esses projetos estão relacionados com aquilo que ele fez, com a escolha que ele fez. Ao longo da vida profissional ele vai ter que fazer várias escolhas. Vamos supor que ele entre num desses projetos e ache muito legal um campo que ele nem sabia, que ele nem tinha se despertado para isso. Aí sim, ele vai poder se aprofundar nisso e vai poder seguir outro caminho. Mas ver os caminhos profissionais que nós fazemos são muito cheios de escolhas e são, assim, é sempre um caminho meio tortuoso. Falamos sobre orientação profissional com Maria Estela Sampaio Leite, que é autora deste livro aqui, olha, Orientação Profissional. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, depois do intervalo. Aí ela vai contar tudo que tem nesse livro aqui para você que está escolhendo a sua profissão ou quer uma orientação profissional entender. A gente já volta. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. A Profissão fala com Maria Estela Sampaio Leite, ela é autora deste livro aqui, olha, Orientação Profissional. Fala pra gente do conteúdo desse livro aqui, Estela. Ele está apoiado em toda a experiência de 28 anos com esse assunto na Colmeia, que é a instituição voltada para a juventude. E aí nesse livro eu conto bastante da experiência. É um livro bastante prático, embora oriente as bases da orientação profissional, a história, por que a orientação profissional surgiu no meio do trabalho, quais são, vamos dizer assim, o que é importante pesquisar para garantir que a escolha profissional seja bem feita. E tem muitos casos, é muito gostoso ler esse livro para quem tiver. Tem causos também muitos casos de gente profissional. que conseguiu se orientar, passou por caminhos tortuosos, né? Porque todo mundo passa por caminhos tortuosos, né? Agora, Estela,
Tem aquela criança ou aquele jovem que desde que nasceu eu quero um estetoscópio. A gente tem até inveja, né? Já sabe o que quer ser médico, já sabe o que quer ser engenheiro. Mas acho que pela sua experiência pode até dizer, não é a maioria, né? É a minoria que já tem essa direção muito firme, né? A maioria está perdida. Essa que é a verdade. Para esse que está perdido, que dica que a gente pode dar para ele? Que orientação? Começar por um curso técnico para experimentar mais coisas, porque às vezes começa numa faculdade, investe 5, 6 anos, gasta-se, se for particular, 50, 60 mil reais, e no final, poxa, não é isso, né? Começar por cursos técnicos é um modo de experimentar? É ao contrário disso, porque quando uma pessoa... Tem gente que já gosta de estetoscópio desde pequenininho. Algumas pessoas conseguem fazer uma escolha mesmo sem psicólogo, mesmo sem orientação profissional, na boa. Mas a grande maioria das pessoas tem um problema porque gosta de várias coisas. E se você gosta de várias coisas, você tem que fazer um exercício de eliminar parte dessas coisas. E aí, vamos dizer assim, você gosta de 5 coisas, você percebe em si 5 coisas que você gosta muito. Aí o passo seguinte é como é que eu vou começar a minha vida profissional. Então eu vou eliminar 3 dessas coisas, vou privilegiar 2 dessas coisas, porque ao longo da vida profissional a gente resgata parte dessas coisas que foram deixadas de lado, mesmo sem querer. O que você precisa é estar muito sintonizado com as coisas que você gosta, atento para o que o mercado oferece. Se você fizer uma retrospectiva, olhar lá na frente o caminho profissional que você fez, você acaba reconhecendo lá na frente parte das coisas que você teve que deixar de lado no início da sua escolha profissional, mas que você retoma de uma outra maneira. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu tinha 3 alternativas e eu sabia que eu gostava muito de leitura escrita, eu sabia que eu gostava muito de uma via social, e gostava muito de ajudar as pessoas, e eu tinha uma grande influência sobre as pessoas, eu era uma líder, eu podia Só aí eu já vi, comunicação, ou tipo enfermagem, que gosta de cuidar. E tinha a questão da leitura escrita. Uma professora, uma escritora. Professora. E aí eu tive que privilegiar algumas coisas, escolhi a psicologia porque na ocasião, segundo toda a pesquisa que eu fiz a respeito das profissões possíveis, que era professora, pedagogia, assistente social, comunicação, eu achei que a psicologia pudesse me dar um leque de possibilidades de ação muito maior. Mas eu vejo hoje, eu me formei há 40 anos, eu vejo hoje, em tudo que eu trabalhei, tem um pouco da Estela, que gosta de letras, da Estela, que gosta de comunicação e de política, da Estela, que gosta do social e da ajuda e da leitura. Eu reconheço agora, Estela, vários aspectos que foram até considerados lá aos 17 anos. Agora, cortar é difícil, né? Porque priorizar é cortar o resto. E quando você está fazendo uma coisa, você não vai estar direcionada para outra. Então, você gostava muito de cuidar, mas assim, não, eu vou escolher a área que tem, sei lá, maior leitura. Então, essa área do cuidar, que poderia ser na assistência social, digamos, uma profissão de enfermagem, eu gosto muito também, mas eu vou ter que deixar. Esse processo é difícil, né? Mas é essencial, né? Porque ele vai dar prioridade para outro. E lá na frente, esse que é o principal, é o eixo principal, as outras coisas vão acabar voltando, orbitando em volta desta nossa escolha principal, né? Mas não é fácil, né? A síntese que você fez, Jeremias, é isso mesmo. É, né? Nunca vão ser deixadas de lado, assim. Mas você vê, dentro da psicologia tem uma parte grande de leitura, mas tem áreas da psicologia que nem precisa tanta leitura. Mas eu fui para a área da psicologia que mais pede uma leitura, que é a psicanálise. Você, para ser um psicanalista, você tem que ler muito. Eu escolhi uma parte da psicologia altamente social, política, orientação profissional, é um trabalho de intervenção social, político muito grande, porque você está o tempo inteiro discutindo com jovens e com adultos
qual é o papel dele como cidadão no mundo, o que ele quer trazer como contribuição para a sociedade. É um trabalho social muito grande. Agora, Estela, o nosso tema é orientação profissional. O que você diz para o jovem que o tempo vai passando, ele está com 12 anos, 13, 14. Hoje a gente sabe que a partir de 14 você pode ser um aprendiz, né? Mas trabalhar mesmo depois dos 16. Acontece que quando você chega aos 16, o pai chega e fala assim, meu filho, então, tem que ajudar na despesa de casa e então você vai trabalhar num supermercado, você vai ser repositor. E aí, 8 horas do dia dele, mais o transporte, 10, 12 horas, vão ser dedicadas a esse trabalho. Aí vai ficando mais difícil ele se dedicar à educação. Estou falando do jovem de um modo geral, não aquele que tem uma condição financeira melhor. Então, daí qual é a premência, a importância de ou você escolher um trabalho que lhe dê a oportunidade de se dedicar ao estudo, ou de você ganhar menos, mas trabalhar naquilo que você já gosta. Claro que aí existe o aspecto financeiro, mas como orientar esse jovem nesse aspecto? Ele deve ir para um emprego que ele gosta, mesmo que ele ganhe menos, mas que ele tenha mais horas ou que ele aprenda mais, ou, de repente, se tiver que enfrentar e ganhar dinheiro, vai ter que ir mesmo para o mercado de trabalho e aí já perdeu essa oportunidade, porque você entra numa roda viva, né? Você entrou naquele emprego, depois você passa para outro e a questão do estudo vai ficando para trás. Né? Muitos jovens, acho que a imensa maioria dos jovens tem que pegar o que vem, tem que trabalhar naquilo que vem. Mas o que ele pode é ficar muito atenta se dentro dessa atividade profissional dele tem algumas coisas que ele prefere. Ele precisa começar a pensar nas preferências dele. Uhum. E como é que é? Isso leva a gente para pensar como é que é uma orientação profissional. Ele precisa ter uma grande reflexão a respeito de si mesmo. Então ele precisa ver, mesmo que seja no fim de semana ou na própria atividade profissional dele, tudo que ele gosta de fazer. Se ele gosta de fazer conta, se ele gosta de ficar conversando com as pessoas, se ele é todo detalhista e gosta de fazer pacotes. Então, tudo que ele gosta de fazer, tudo que ele faz, bem feito, e que as pessoas elogiam. Como é que é o valor dele, como é que são as coisas que ele considera como sendo valores, o que é correto, o que ele gosta. Vários aspectos que dizem respeito a um olhar para dentro de si. E tem um outro aspecto que é super importante para a escolha da profissão, é conhecer o que a realidade oferece. Quais são as profissões, quais são os cursos, quais são as oportunidades de trabalho, como é que esse jovem, como é que essa profissão, que espaço físico, o que essa pessoa tem que fazer ao longo do dia. Ele precisa conhecer muito bem quais são as profissões. Então, veja bem, a escolha profissional, ela tem que ter esses dois pés. Ele tem que ter um pé no jovem pensando a respeito de si mesmo e um pé que avalia a realidade. Então, ele pode estar trabalhando, mas ele também pode estar na internet, vendo as possibilidades de emprego, olhando o guia do estudante, que é uma publicação bastante útil da Abril. Ele pode olhar nas faculdades e ver o que ele teria que estudar. Então, sempre fazendo esses dois pontos. Eu comigo mesmo. E é o que a realidade me oferece. E é assim que vocês desenvolvem a orientação profissional na Colmeia? Quantos encontros são e o que se fala em cada encontro, pelo menos em linhas gerais, na Colmeia? Então, e explica um pouquinho para a gente o que é a Colmeia, como que é o trabalho desenvolvido e como é o trabalho de orientação profissional. Então, a Colmeia é uma instituição muito antiga, tem mais de 70 anos, e inicialmente ela formava políticos. Ela reunia jovens para discutir temas sociais. Então, eles faziam simulação de Câmara de Vereadores. Por lá passaram Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Eduardo Suplicy. Tem vários políticos clássicos nossos aqui que fizeram quase que uma formação quando adolescentes lá na Colmeia.
E nessa ocasião, a sua inspiradora, que era a Marina Sintra, ela começou a ver que os jovens não tinham muita ideia do que fazer no seu futuro. Então ela começou a fazer grupos de orientação profissional. Ao longo de todos esses anos, a Colmeia se aprimorou, muitas técnicas mudaram de orientação profissional, imagine 70 anos. E hoje ela continua tendo essa vocação para a escolha profissional. Então, hoje nós temos cursos para orientadores profissionais, orientação profissional para adultos, gente que quer redirecionar a sua escolha profissional. Isso é uma coisa muito atual. Se antes uma pessoa entrava numa porta profissional e seguia mais ou menos dentro desse caminho, embora fosse tortuoso também, mas ela seguia dentro de um caminho profissional, hoje as pessoas têm mudado muito mais de profissão. E aí a necessidade dela fazer uma reorientação profissional. Existe uma outra área que é a aposentadoria. Uma pessoa dentro da aposentadoria também precisa ser ativa, ela também quer ter atividades profissionais. Possivelmente ela vai fazer alguma coisa que ela sempre teve vontade de fazer e só agora ela tem oportunidade. Então você vê que a orientação profissional acontece ao longo da vida toda. Muito legal. Até para a pessoa que já se aposentou, né, ou que está em vias de... Quer dizer que é indicado também um profissional que ele já tem 20 anos de experiência, está até bem colocado numa empresa, mas de repente ele fala, puxa, mas parece que eu já ofereci tudo que eu tinha de conhecimento e por mais que eu explore nessa área, eu não me vejo mais. E aí? Você vê, Jeremias, muitas vezes a pessoa nem se dá conta que ela está infeliz naquele trabalho. Às vezes ele começa a adoecer. E o adoecimento, se essa pessoa passa por um psicólogo, ou ela é mais sensível com relação a ela mesma, ela vai começar a localizar o adoecimento, vai fazer uma relação do adoecimento com a atividade profissional que ela está fazendo, que durante um tempo pode ter sido muito realizadora e que em determinado momento ela começa a ser um peso. E pode trazer uma grande insatisfação para ela. É o caso, nesse momento, dela repensar se ela precisa fazer aquilo, ou se ela pode fazer uma coisa ou tangente a isso que ela faz, às vezes, mudar o rumo completamente, até para se sentir melhor e estar mais atenta para o seu organismo. Acho que a gente não pode ficar promovendo violências consigo mesmo diariamente, porque aí é a lead do trabalho todo dia. A gente está falando sobre orientação profissional com a Maria Estela Sampaio Leite, ela é autora deste livro aqui, Orientação Profissional. Estela, fala da Colmeia pra gente. Você tem um trabalho seu, né? Acho que no consultório, e tem na Colmeia. Só para a gente fechar então sobre a Colmeia, quantos encontros são para pessoas de todas as idades? Posso fazer em qualquer momento da minha vida, mas fala um pouquinho mais do trabalho. Tem cursos, mas especificamente sobre a orientação profissional. Quantos encontros são? A orientação profissional pode ser feita individualmente ou em grupo, sempre a gente reúne pessoas com uma faixa de idade semelhante e com problemáticas semelhantes, quer dizer, assim, um jovem que está fazendo sua primeira escolha é muito diferente daquele que passou 20 anos trabalhando e precisa repensar o seu rumo profissional. E são 8 sessões, vamos pensar nos jovens, são 8 sessões de 2 horas e meia cada. Os grupos geralmente com quantos? Tem até 10. Ah, legal. Tem até jovem. E são sempre psicólogos ou tem outros profissionais? Geralmente são psicólogos? São psicólogos. É um psicólogo que coordena um grupo de até 10 pessoas. Nessa época, normalmente é uma vez por semana, porque as pessoas têm não tem uma agenda complicada. Mas nessa época do ano, dezembro, aí são grupos que acontecem todos os dias.
Então, isso para quem vem de fora de São Paulo, né? A pessoa começa o grupo na segunda-feira e termina na sexta-feira. Tem atividade de manhã e de tarde. Os grupos acontecem, são 18 horas de atividade. Quando o trabalho é individual, aí são 8 sessões de 1 hora e são 8 encontros. Tem lição de casa? Tem muitas lições de casa. Ele escreve, ele é convidado a falar a respeito da profissão dos pais dele, a se observar um pouco mais, a contar a respeito de quais foram os interesses dele ao longo das fases da vida dele, a contar de si, a fazer uma reflexão a respeito de si. Quer dizer, quando um jovem faz orientação profissional, tem atividade que acontece dentro da colmeia, mas tem atividade que ele faz por si mesmo e toda a reflexão que ele é estimulado a fazer. Mesmo a pesquisa a respeito das profissionais, que é toda a segunda fase da orientação profissional, ele tem que fazer por si mesmo, e procurando na internet, entrevistando profissionais. É bacana, porque ele dá um mergulho nesse assunto. Agora, Estela, hoje, falando de orientação profissional, quanto mais escolhas, quanto mais opções você tem, mais difícil vai ficando. E antigamente a gente tinha as clássicas, né? Direito, medicina, engenharia. Hoje o leque é muito extenso. Quem vai fazer o Enem, por exemplo, são 200, 300 áreas que você pode escolher. E aí? Agrupa elas? Então, se a gente for reparar bem, são 260 e tantas profissões que saiu, 270 e poucas que saiu no último Guia do Estudante. Mas se você for reparar bem, tem algumas profissões que são desdobramento de outras. Por exemplo, obstetrícia é uma área, é uma profissão nova enquanto faculdade. Parteira sempre existiu, mas sempre existiu a parteira e o parteiro e essa área, a ginecologia e obstetrícia, que vinha da formação de médico. E várias profissões são quase a mesma coisa. Por exemplo, mediologia, estudos de mídia. Mídia alguma coisa. Então, cada faculdade, cada universidade escolhe um nome para dar para o mesmo curso. Por exemplo, design de moda, moda pura e simplesmente, moda e estilismo tem variações pequenas. E a pessoa precisa muito bem saber se vale a pena escolher tal escola, porque tem... Você quer ver uma outra profissão que é muito famosa? Produção cultural. Produção cultural é uma formação que tem em Niterói. Bom, mas muitos produtores culturais estão em São Paulo. Então, de onde vem esse profissional? Esse profissional vem de eventos, vem de comunicação, vem de administração e marketing. A gente tem que, não pode ficar tão seduzido pelo nome do curso sem ir a fundo e conhecer o que está sendo de fato dado nesse curso e ver a viabilidade de você fazer esse curso, porque tem cursos que são próximos e tem um que custa menos, que é mais próximo da sua casa, e tem um que tem um nome mais atraente, mas ele é inviável. Estamos falando sobre a orientação profissional com a Maria Estela Sampaio Leite, autora deste livro aqui, Orientação Profissional. O programa está chegando ao fim, a conversa com a Estela é tão envolvente que eu não vi o tempo passar. Mas eu não quero fechar antes de fazer uma pergunta com uma resposta bem breve. Quais são os erros que se cometem quando o tema é orientação profissional? Seja por um professor, por um pai, por um colega que quer ajudar. Eu acho que eu posso até abrir essa conversa com o seguinte. Às vezes a gente tem um professor, um colega, um profissional que gosta muito do que faz. E aí você fica vislumbrado, puxa, eu quero ser isso. Mas, às vezes, você está plantando no quintal do vizinho, porque não é seu sonho, não é verdade?
Que erros a gente comete quando o assunto é orientação profissional? Nisso que você está falando, tem várias coisas que nós podemos pensar. Um professor que você admira muito e que dá uma boa aula, ele pode sim influenciar, mas você precisa ver e precisa conhecer muito bem aquela profissão para saber se você está encantado com a aula desse professor, encantado por essa pessoa carismática, ou se de fato você gosta do assunto que ele trata. E o pai que quer influenciar o filho? Aí, seguir a mesma uma profissão? coisa que os pais, sempre no afã de acertar, eles acabam errando, é chegar para o filho e dizer assim, faça tal coisa porque teu futuro vai ser acertado. E garantido. Mercado de trabalho garantido. Faça direito, porque depois você faz um concurso e vira segue magistratura, ganha um dinheiro garantido e tudo mais. Agora, só faz sentido essa pessoa seguir uma carreira pública dentro do jurídico se ela gostar disso. Se ela gostar muito de ler, se ela gostar muito de temas detalhistas. Quer dizer, os pais, claro que no afã de acertarem, eles acabam conduzindo muito o caminho dos seus filhos. Ele precisa sugerir. Se ele quer sugerir, ele sugira. Mas a escolha final tem que ser do filho. Aliás, ele acerta mais se ele proporcionar momentos desse filho conversar com profissionais. Tudo bem que ele queira que o filho seja um advogado, mas ele põe esse filho conversando com o advogado e dê para esse filho a liberdade de decidir se vai seguir esse caminho ou aquele, porque não tem profissão garantida. Até porque se você não tem a liberdade de escolha, você também não tem a responsabilidade. Você fala, não, eu não segui, mas também foi meu pai que escolheu, né? Cada um escolhe o seu. Escolher a profissão fica por aqui, a gente chegou ao final, agradecendo muito a orientadora profissional e psicanalista Maria Estela Sampaio Leite, autora do Orientação Profissional, que dá a sua atividade de orientação na sua clínica e também na Colmeia, que fica aqui em São Paulo, na capital paulista. Qual o site? É colmeia.org.br. Então, lá você tem todos os serviços que a Colmeia faz. E se você é um orientador profissional e gostaria de fazer um curso de orientação, tem várias modalidades. Tem curso curto, curso mais longo, tem supervisão. E tem muito curso bacana lá, até de desenho, tem na área de artes, tem um monte de coisa legal. Eu até quero fazer uma visita lá e, quem sabe, trazer aqui para você entender mais um pouquinho do trabalho da Colmeia. Um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.